Antes de nós começarmos a pintar efetivamente, nós precisamos conhecer um pouquinho, pelo menos, do material que nós vamos usar. Então, vamos lá. A base de tudo é o pincel. E os pincéis mudam completamente a nossa pintura. É muito comum quem está iniciando a pintura ter muito problema. Que pincel eu vou usar? Que número de pincel? Qual é a marca? Que tipo de pincel? Então, vamos lá. Para quem está iniciando a pintura, o que eu preciso ter? Eu preciso ter primeiro aqueles que a gente chama de pincel fio de cabelo, né? Ou os pincéis filete, que são os pincéis da família dos zeros. Então, é assim, cada marca tem um tipo de numeração, mas a família dos zeros, em boas marcas de pincéis, elas são muito parecidas. Então, por exemplo, esse aqui é um pincel que eu gosto muito, que é o pincel da Ceramic 20/0, tá? Isso vem escrito aqui, bem aqui do lado, a gente tem. Então, o que acontece? Ele é um fiozinho de cabelo, como vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui pra gente fazer contornos, para fazer cílios, enfim, né? Áreas muito pequenas, onde preciso de um traço muito fino. Depois eu tenho o 30/0 e por aí vai indo. Se eu não quero ter um gasto um pouco maior, porque o pincel desse aí varia na casa dos 20, 30 reais, nessas casas de produto para cabeleireiro, perfumaria, ou nessas casas de materiais chineses, né? Tem esses pincéis de unha, que também é tamanho 0. Não é tão fininho quanto aquele, mas ele quebra bem o galho e são pincéis bem baratinhos. Tem a linha dos pincéis da Condor também, da família dos zeros, só que esse aqui, ó, Condor 0, só que ele tem as cerdas, né, um pouco mais longas, mas também serve. Normalmente esse de cerdas mais longas a gente usa para fazer cabo de flores, né, onde a gente precisa de maior firmeza, enfim. E depois vai indo, né? Eles podem aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas em geral esses aqui são os pincéis filete. Então lembre-se da numeração 0, tá? Quanto mais fino o traço, melhor o contorno. Depois a gente começa a aumentar. Então, aí a gente tem os pincéis redondos, que também vai por numeração. Por exemplo, esse aqui é um Ceramic número 2, e ele vai até o 12, tá? Que é um pincel mais grossinho, eu gosto muito dele. Normalmente, nós usamos mais nas pinturas de bolo, nas pinturas de doces personalizados, biscoito, nós acabamos usando mais os pincéis redondos, tá? Quanto maior a numeração, mais grosso ele é. Então, o que vai depender do tamanho da área que eu tenho para pintar, certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Quanto maior a área que eu tenho para pintar, maior deverá ser o número do pincel, porque facilita, eu faço mais rápido e eu não fico com tantas marcas de pincéis nas minhas pinturas, certo? E ele vai indo, vai indo, vai indo, até a gente chegar em numerações como essas aqui. Por exemplo, esse aqui foi o pincel que eu usei para mostrar aquela flor que eu fiz no Instagram de pincel dupla carga, né? Então, esse aqui já é maior e tem até maiores do que esses, né? Então, esses aqui são as famílias dos redondos. Depois nós temos os pincéis língua de gato, tá vendo? Ele é quase redondo, mas ele tem aqui uma curvinha, né? Ovalado aqui em cima, né? Ele é muito bom pra gente fazer pétalas. Então, tem desde os bem pequititico, né? Até os um pouquinho maiores. O que vai depender? Do tamanho da área que eu tenho para pintar, certo? E aí, eles vão aumentando de número. Esses são os língua de gato. Depois nós temos os pincéis. Ó, esse aqui também é o língua de gato, só que é o língua de gato com a cerda mais longa e arredondadinho, certo? Aí nós temos os pincéis, né? Os pincéis chatos, que a gente chama, né? Por que chato? Porque é chato mesmo, né? Então, também a mesma coisa, a gente pode começar
desde os bem miudinhos, né, dos bem fininhos, com bem poucas cerdas, até os mais largos, tá? A gente usa menos, mas também usa, né? Tem situações aí onde fica mais fácil eu usar o quadrado, e sobretudo quando a gente vai fazer pinturas com dupla carga, né? Outras técnicas que não a que eu mostrei no Instagram, a gente opta, né? A gente escolhe os quadrados porque ele dá uma precisão maior na hora de pintar, certo? E aí, então, nós vamos, ó, por exemplo, esse aqui é o língua de gato bem grandão, né? Quando eu vou pintar bolo e tal, são coisas maiores, então eu uso pincéis maiores. E aí, então, nós passamos para os pincéis para se usar com pó, pinturas a seco. E aí, então, muda completamente a história, porque ele tem que ter uma seda muito fininha, e são pincéis que a gente muito pouco lava. Eles são, a gente limpa, aliás, esses pincéis com amido de milho, muito pouco eles vão para água, que também é a mesma coisa. A gente tem redondo, tem chanfrado, como esses, tem o quadrado, né? E são exatamente a mesma coisa, tá? Só que eles são muito macios, são chamados, os pincéis que a gente usa para maquiagem, né? Que compra para maquiagem. Aqui os meus são para pintura mesmo, mas esse aqui, por exemplo, né, é de um conjunto de maquiagem que eu comprei, né? Esses aqui já são da Luli Candy. Enfim, eu tenho uma infinidade de pincéis, mas a gente precisa saber isso, né? O que e quando usar. Ah, mas eu não tenho pincel, eu preciso comprar pincel, o que eu preciso ter? Para eu começar, um da família Zero, tá? Mais um da família Zero um pouquinho maior, pelo menos 2 pincéis redondos, tá? Um mais ou menos aí, número 2, outro número 4, maiorzinhos um pouco, certo? E 1 ou 2 pincéis quadrados, como? Aí depende muito do que eu faço. Aí eu sou pinto docinho, então opta por pincéis menores, com numeração menor. Aí eu faço peças maiores, então opta por pincéis maiores, tá? E pelo menos 1 ou 2 quadrados. Eu tendo 2 de cada, eu consigo trabalhar. Agora vamos ver o seguinte, o que a gente precisa saber, né? Deixa eu pôr um pouquinho de tinta aqui. Eu vou pôr a tinta preta mesmo, porque já tá aqui para mostrar uma coisa para vocês que é bem importante a gente saber. Então vamos lá. Aqui eu tenho um pedacinho de pasta americana, mas poderia ser qualquer pasta. O importante é, quando eu vou pintar, sempre no mesmo sentido. Então, ó, sempre no mesmo sentido. Porque eu fico com uma pintura muito mais homogênea, com menos marca de pincel e sem mancha, nada de ficar pintando um pouco para cá, um pouco para lá, sempre no sentido da peça, tá? Certo? Que mais eu preciso saber? Quanto mais eu levanto o pincel, mais fino sai o meu traço. Então, vamos lá. Vou continuar com esse mesmo pincel. Se eu deito o meu pincel, ó, nesta posição aqui, o meu traço, ó, o meu traço é mais largo. Se eu começar a levantar o pincel, né, vou indo para uma... Eu começo a 45 graus e vou levantando para a ponta do meu pincel. O meu traço vai ficando mais fino, certo? Então, pinceladas mais largas, eu uso o pincel mais deitado, vou levantando a ponta do meu pincel e o meu traço vai ficando mais fino, ok? Outra coisa, nunca uso o pincel assim, sempre com as cerdas dele. Deixa eu pegar aqui.
sempre com as cerdas dele, todas deitadas. Deixa eu pegar desse lado, vai manchar minha mão, mas não faz mal. Sempre assim, ó. Nunca eu vou trabalhar com o meu pincel assim. Por quê? Porque estraga as cerdas, então sempre assim. Seja ele mais em pé ou mais deitado, certo? Sem estragar as cerdas do nosso pincel, ok? E assim com todos eles. Ah, se eu tivesse usando o quadrado, o língua de gato. Deixa eu pegar o língua de gato aqui. A mesma coisa, ó. Com ele mais deitado. E eu vou levantando. O traço vai ficando mais fino, certo? Com qualquer um deles, a técnica é a mesma. Claro que existem técnicas de tipos diferentes de pincelada, mas isso é uma outra história, né? Nós estamos falando aqui de noções básicas de pincel. Se eu estiver trabalhando com o meu pincel aqui, com o meu pincel filete, né? A mesma coisa. Se ele está deitado, eu tenho traços traços mais largos. Eu começo a subir. Eu tenho traços mais fininhos. Vou colocar aqui um pouquinho de diluidor, porque seca tudo muito rápido, né? Então, vamos lá. O diluidor é uma maravilha. Vou colocar aqui, ó. Então, ó, como o traço é bem fininho, o pincel tá bem deitado a 45 graus. Se eu começar a levantar, esse pincel, ó. Ó. Olha que traço fininho. Certo? Deu pra entender? Então, essa é a técnica. Vou fazer de novo, ó. Deitado. E aqui, então, eu vou levantando. Acabou a tinta. Aqui eu vou levantando o meu pincel. E eu vou tendo traço bem fininho. Ok? Isso é o mais importante da gente saber, certo? Guardar os pincéis sempre limpos, com exceção desses aqui que a gente usa com pó. Lava e deixa eles sempre em pé. Deixa eu colocar isso pra cá. Né? Deixa sempre... Vou levantar um pouquinho aqui. Deixa sempre ele em pé. Ó, sempre em pé, com as cerdas pra cima, pra gente evitar de estragar os nossos pincéis. Esses pincéis tipo tigre, né, que a gente compra por aí, que tem as cerdas, ele até faz barulho, são de cerdas ásperas, né, são de cerdas duras. Eles não prestam pra gente pintar em pasta, tá? Qualquer tipo de pasta, nem chocolate, por quê? Porque as cerdas riscam, ele é muito duro. Isso aqui a gente usa mais para cola, esse tipo de coisa, a menos que eu queira trabalhar texturas. Aí é outra história. Mas pra gente fazer uma pintura mais uniforme, mais bonita, nunca optem, pega no pincel, né? Pega no pincel e experimenta. Ele tem que ser macio, tá? Se ele arranhar o meu dedo, ele chega até, ó. Ó, ele faz barulho, tá vendo? E esses aqui não tem barulho, ó. Certo? Então, a diferença é muito grande. Então, nunca pincéis de cerdas duras. Eles são mais baratos, mas a finalidade não é essa, certo? Ok? E pincel, a gente sabendo usar, a gente sabendo guardar, sabendo limpar, é material para durar anos, tá? Eu tenho pincéis aqui que eu tenho há 7, 8, 10 anos, certo? Então, é só saber usar. Nunca lavem os seus pincéis sempre lavem, aliás, com detergente neutro, certo? Sempre com detergente neutro. De vez em quando, passa condicionador de cabelo neles. Ah, mas vai pra comida. Depois, dá um banho de álcool nele, tá? Pelo de pincel, mesmo sintético, é igual cabelo. Quanto mais a gente souber tratar, mais bonito ele fica,
ok? Então, um beijo para vocês.